A modelo Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, oficializou a filiação ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O convite para que Marcela se filiasse ao PDT veio de Júlio Carolino, vice-presidente municipal do PDT de Maricá, no Rio de Janeiro. Durante a assinatura com o partido, Marcela disse, abre aspas, estou muito feliz e tenho pretensões políticas sim. O PDT é um partido que abraça a diversidade, me senti acolhida. Já pretendo me candidatar nas próximas eleições e crescer na política, mostrando que estou disposto a trabalhar para o povo e ainda serei presidente do Brasil. Olha, foi o que disse a Mulher Abacaxi. Você sabe grande que eu sou, defensora da pauta de abacaxis no Brasil. Você sabe que eu sou mulher feijoada, né? Venho com linguiça já. Vocês veio com paio. Imagina o Ministério da Mulher Abacaxi. Toda a salada mista. Eu acho que vocês estão sendo, preconceituosos aqui. Qual é o problema da Mulher Abacaxi querer entrar na política? Por que ela chama abacaxi? Não sei, mas qual é o problema? Que espinhuda, né? Sei lá, alguma coisa do gênero. Vocês querem selecionar quem pode entrar na política ou não? Não, vocês não acham que isso é um pouco elitista da parte de vocês? A beleza da democracia colocar uma mulher chamada Mulher Abacaxi. Como diz Ciro Gomes num debate presidencial, a beleza da democracia. Esse é o custo da democracia. Tem coisa desse tipo, né? Eu acho um papo muito elitista que vocês estão tendo. Mas é a única vez que eu vou citar o Ciro Gomes na minha vida. É muito legal você chegar num lugar assim, para você resolver algumas leis e a pessoa falar assim, prazer, Mulher Abacaxi. Isso é muito legal, assim, eu gosto. Agora, assim, eu tenho uma crítica Mulher que é o seguinte, goiaba, abacaxi. Eu não acho que os candidatos deveriam usar esses nomes, tipo Tiririca, Mulher Abacaxi e tal. Tinha que usar o nome da pessoa. Porque ou é um personagem ou é a pessoa de fato. Você quer que ele perca a eleição, basicamente é isso. Não, eu acho que Manual assim, de como perder a eleição. Você acha que o Tiririca vai falar, oi, vote no Manuel? Não, mas acho que deveria ser proibido. Porque Manuel aí eu crio um personagem Silva. E aquele personagem se candidata, mas quando a pessoa tá no parlamento, ela não é o Tiririca. Ela é o como é que é o nome dele? José Aldo da Silva. É isso. Ô, Antônia, me explica um pouco dessa tua visão da Mulher Abacaxi. Eu vou além. A culpa não é da Mulher Abacaxi. A culpa é de um partido político, tá? Com esse bando de gente horrenda que você vê. É uma gente sem menor estrutura, é uma gente em busca de aparecer, é uma gente usando essas pessoas para trazer voto para o partido, porque aí pega 5 mil daqui, 10 mil dali, é uma gente nojenta, são ratazana de esgoto, entendeu? Se aproveitando dessas coisas, é tudo nivelado por baixo. Eu fico pra morrer quando eu vejo o negócio, eu fico com vergonha. E realmente o PDT pega de tudo, né? Pra quê? Pra juntar 5 daqui, 10 dali. Mas isso qualquer partido do Brasil, né? É vergonhoso, é vergonhoso. Qualquer partido do Brasil funciona assim. Porque eles querem trazer quadros que tragam votos para eleger o maior número possível de deputados federais. Sim. Porque o número de deputados federais eleitos é o que determina quanto tempo de TV vai ter, quanto dinheiro, fundo eleitoral, fundo partidário e por aí vai. E isso então, essa é a lógica dos partidos. Da falta de construção de bases partidárias, né? Se os partidos trabalhassem base, e inclusive recebem dinheiro público para isso, para através de suas fundações fazerem um trabalho de educação política e tal, mas ninguém faz. Se fizessem, poderiam ter uma formação de quadros para lançar candidatos. No entanto, como a maior parte dos partidos não fazem. Buscam atrair celebridades para conseguir somar votos para a chapa. Agora, eu realmente acho que essa ideia tinha que ser levada para frente. Eu acho Vocês isso, querem na proibir verdade, a Mulher Abacaxi, basicamente não é proibir. Eu só acho que a gente tem que parar com essa história de eleger personagens. Isso. Né? Eu acho que o Brasil tem essa característica muito forte. Nada, porque foi bem como o Daniel José disse. Quando você elege o Tiririca, você está elegendo um personagem, mas na hora de ir lá no plenário, quem vai responder não é o Tiririca, não vai com não peruca, é o palhaço. Não vai estar com o chapéu colorido. É o cara que realmente vive o Tiririca, entendeu? Então a gente tem que parar com essa história de querer colocar personagens na política. Isso. Sabe? Eu Por acho quê? que devia Porque ser política é uma proibido coisa mesmo. muito séria, pessoal. Posso provocar vocês um pouco? O que seriam personagens? O Tiririca. Pra mim, Jair Bolsonaro e Lula são dois personagens. Não tem nada a ver. Pra minha questão não é nem... Eles são políticos, Existe eles uma nunca... dimensão em que- Eles não se diferem em nada do Tiririca no que se refere a personagem. Em nada.
Não, Tem um ponto aí. O que é personagem porque pra de vocês? fato há toda uma projeção de personagem, né? De que eles É a personificação eles de uma buscam personagem. construir Mas o Tiririca é a personificação do personagem. a questão E o Lula e o Bolsonaro, pra mim, é que eu acho que tem uma diferença. palhaço. A questão é se é um personagem político ou se é um personagem humorístico que vai tentar fazer política. Porque, de fato, qual é o conteúdo político do personagem Vamos lá. Tiririca? Mas Não, aí o José você tá Serra sendo é um preconceituoso. personagem. Pega o Zelensky O José na Serra Ucrânia. é um Não, o personagem. humano tá sendo preconceituoso com o essa José fala. Serra é um segundo. O que você tá dizendo é o seguinte, que o humorista não tem condição e não tem qualificação e não pode ser Sim, mas candidato. ele precisa fazer uma migração do personagem. Ele precisa. Pra mim a questão é muito Gente, simples. vocês estão indo na Fazer uma contramão do que migração, é a mas precisa Constituição. ter conteúdo Mas pra mim a político. questão é muito simples, é o Constituição. nome do candidato. Pra mim é o nome do candidato. Porque, assim, Personagem é o José Serra. Personagem é o Geraldo Alckmin. Não, é porque personagem, pra mim, é um negócio subjetivo. Ó, o Daniel com precisa certeza é falar. subjetiva, mas a questão pra mim é o seguinte: é o nome do candidato, né? Assim, a pessoa se candidata com o nome de batismo dela. Então, por exemplo, o Zelensky na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, ele era um ator de uma série. Então, ele não se candidatou com o nome do personagem da série. Ele se candidatou Zelensky, tal, o nome dele de batismo, e tudo bem. Agora, tudo bem a pessoa ser conhecida, tudo Ao bem redor ser do de várias Brasil, o que áreas. mais tem é Zezinho da farmácia, fulano da Personagem. ambulância. Exato. Eu acho que deveria ser o nome de batismo. A Mulher cada um. Melão. A Mulher Melão se candidatou e não ganhou, né? Então, assim, não ganhou, não. O Ela que não foi, ganhou. Antônia, que você queria falar? Não, a Mulher Melão não. A Renata não se candidatou a nada, não. A Renata tá milionária no OnlyFans. Foi outra mulher. Não, ela foi candidata a deputada. Ela foi candidata a deputada no Rio de Janeiro e teve 1.600 votos. A Melão? Aham. Foi outra mulher, então. A Melão não, gente. A Melão tá no OnlyFans milionária. A Renata não se candidataria nunca à política. Deve ter sido outra mulher. Deixa eu Não, contar mas uma isso coisa foi em pra vocês. 2010, lá em 2010. Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe um personagem da política, realmente eu concordo com o que os meninos estão falando, com o que o Mano falou, o do humor e tal. Agora vocês estão falando, quem vai falar no parlamento não é o Tiririca. Gente, busquem aí se um dia o Tiririca subiu no parlamento pra parlar. Ele acho que foi uma vez. Até foi um discurso bem... Eu não nada bem transmitido. contra o Tiririca, já estive várias vezes com ele, já fizemos programas de televisão. Eu acho que artisticamente ele funciona super. Agora, como político, a gente tem que parar e a gente tem que saber separar realmente o que é personagem, o que é vida pública, o que é realmente política, porque senão, se a gente coloca tudo na mesma cesta, no mesmo balaio, vira uma zona. É que eu até acho que é o seguinte, tem um O Tiririca, custo. ele fez um discurso na tribuna. E nesse discurso ele prometeu que ele estava se aposentando da política e que ele ia abrir mão da aposentadoria. E ele não se aposentou e não abriu mão da aposentadoria. A democracia, ao meu ver, ela tem um custo. E o custo, por muitas vezes, é esse que a gente está falando. Mas a gente, na minha avaliação, tem que liberar todos de serem candidatos ao que quiser, da forma Sim, como claro. quiser. Acho que E ninguém quem está vai defendendo colocar, a proibição. quem vai colocar essas pessoas lá ou não, são as pessoas. Porque eu estou falando isso pelo seguinte fato. Eu já vi até partido político dizendo que candidaturas no Brasil deveria ser obrigatório o cara ter ensino médio, ensino superior. Não, isso não. Eu acho isso de Elitismo. de uma segmentação e de um elitismo absurdo. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm Eu oportunidade acho- de estudar, de fazer eu faculdade. acho absurdo. Então é absurdo. Sim, eu acho que a democracia precisa... Um dos pontos mais bonitos da democracia é que todos são iguais em dignidade. Então, todos têm o direito de pleitear, virarem representantes do povo e todos têm o mesmo poder de voto. Isso é fundamental. O que a gente está criticando é a celebrização da política. Quando você, no lugar de votar em um político, alguém que tem que dialogar para construir soluções, você está votando num personagem que não tem uma agenda política. Né? Ô, Antônio, eu vi que você discorda. Claro, imagina, se para você ser médico você tem que estudar medicina, para você ser professor você tem que estudar para ser professor e por aí vai. Pedagogia. Direito. Então, por que ser político, ser técnico, comandar um país gigante como esse, entendeu? Com pessoas de todos os níveis. Mas a questão Antônia... Então só rico pode ser candidato. Eleitor, né? A questão é o seguinte... Quem é pobre, quem não fez educação, Antônia? Como é que vai se candidatar? Ninguém tá falando que pobre, que só rico. Eu não sou a favor do palhaço ser Não, candidato. mas o que a Antônia está dizendo é o seguinte, ela comparou a política com a medicina. Para mim não tem nada a ver uma coisa nada com a a ver. outra. Agora,
Uma ideia que eu acho que poderia ser levada adiante... Peraí. Deixa ela vamos concluir, ouvir, Antônio, vamos ver o que ela vai explicar. Você tem que passar pelo menos por uma prova. Como é que eu vou sair por aí dirigindo se eu não fiz autoescola? Eu vou atropelar as pessoas, é uma coisa natural. Você não pode matar uma pessoa analfabeta, ou então uma pessoa que dançou no queijo a vida inteira, o outro que vai pro circo, o outro que vai não sei o quê, para comandar um país. Entendeu? Isso é muito sério. E a política nesse país é uma palhaçada, é uma brincadeira. Entendeu? Um monte de gente ignorante. É gente que vai lá e assina a porcaria do ponto e depois vai pro puteiro. Não sabe nem o que tá fazendo, não sabe nem o que tá falando. É porque se vendem por um botijão de gás. Agora, se vendem por um botijão de gás, se vendem por um galão de água, entendeu? Mas o ponto é o seguinte, Antônia, por que eu discordo de você? Porque esses pontos que você falou aí, de furar ponto, de roubar, de gente ignorante, isso acontece por muitas vezes com quem tem faculdade, viu? A faculdade ou não, o ensino ou não, na minha avaliação, não é um critério que vai dizer se esse parlamentar vai ser maravilhoso ou não. Eu acho que uma coisa é olhar valores e caráter. Isso daí não tem diploma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa é não ser analfabeto, a legislação já proíbe pessoas que não saibam ler e escrever, até porque quem não sabe ler e escrever não consegue ler um projeto de lei, não consegue avaliar um texto aí de lei, por aí vai, e não consegue fiscalizar o governo, que são atribuições básicas. Mas eu concordo com a Antônia no fato que toda pessoa que se candidata deveria ter noção muito clara de quais são os direitos, deveres e responsabilidades de um deputado, de um vereador, de um prefeito e por aí vai. De repente, um caminho seria, de fato, fazer algum tipo de, entre aspas, certificação, algum tipo de curso ou de exame que todo mundo tenha que fazer se quiser ser candidato, para ter certeza que todo mundo que vai ser candidato de fato se preparou para aquilo. Olha, eu concordo com sem essa questão de do universidade. Eleitor. Eu acho que o eleitor precisa subir o sarrafo e exigir preparação do candidato, mas não que a lei tenha que impor, sabe? Eu acho que essa tarefa de colocar o filtro e eleger boas pessoas é a tarefa do eleitor, e a gente precisa educar os eleitores para que façam boas escolhas, mas não acho que deva ser uma proibição pela lei. Quer falar, Antônia, para fechar? Não, eu concordo com o Mano, entendeu? Mas eu acho que já partiria de um ponto, sabe? Eu acho que a discussão ia elevar um pouco o nível. Porque, gente, é desesperador. Não, isso não é brincadeira, entendeu? Um país rico como esse afundando, porque se você entrar lá agora, naquela Câmara, e começar a fazer pergunta para aqueles deputados, qual é a pauta do dia, o que é que vai acontecer, o que é que eles vão julgar, eles não sabem. Não sabem. Não sabe. Não sabe nem o que está votando. Posso ser bem sincero? Da mesma forma que para nós somos obrigados a nos ferrar quando a gente vai querer escolher alguma coisa na vida. Por exemplo, eu quero ser médico, ok? Então você vai prestar vestibular. Vê se você mata um japonês para você entrar na FUVEST, primeiro lugar, né? Eu acho que para você ser político no Brasil, você tinha que ter uma prova antes para você fazer. Você quer ser deputado? Ok, então você vai passar por uma sabatina para ver se você pode, pelo menos, se candidatar. Eu acho muito elitista isso, Fê. Não, desculpa. Não, depende da forma. Desculpa, não, eu acho que teria que ser sim. Eu acho que você tem que medir o intelectual da pessoa, se a pessoa realmente sabe o que ela vai medir fazer. o intelectual da pessoa se a pessoa não teve acesso e oportunidade aos estudos? É o eleitor. Agora, a pessoa precisa saber quais são os direitos e deveres de um candidato. Eu não estou falando que o critério tenha que ser, por exemplo, você ter que ter estudado em várias escolas matemática, física, química. Não, você tem que ter um mínimo, pelo menos uma base. Mas a Constituição já diz o seguinte, o cara não pode ser analfabeto. Eu acho que isso já basta. Eu acho que poderia ter algo a mais. Mas se não ser analfabeto, te abre um entendimento absurdo. Fê, eu acho que daria para ter algum tipo de preparação para que as pessoas que forem se candidatar soubessem quais são os direitos, responsabilidades, deveres de um eleito. Ponto. Assim, não cursos mais do que isso. Pelo próprio Estado. Algo assim. Eu adoraria fazer um curso como esse. Não vejo problema nenhum. Poderia ter um curso do próprio Congresso, depois que é eleito, antes de assumir o mandato, poderia ter um curso de, olha, é assim que funciona o regimento interno, isso aqui são os critérios e tal, isso eu acho que seria legal. Mas isso já existe, a assessoria da Câmara dos Deputados já tem disponibilidade para auxiliar os deputados a entenderem o regimento. E também tem alguns movimentos de renovação política, como o Renova BR, que já fez formações
para que os deputados eleitos, os senadores e tudo mais entendam mais sobre a situação do Brasil. O problema não está nos candidatos, o problema está no eleitor. Agora, sabe uma coisa que eu acho Sem também? dúvida. Mirar no eleitor. Um problema no nosso sistema é que tem tantos candidatos ao legislativo que o eleitor muitas vezes fica perdido sobre quais são as opções de fato. É diferente quando a gente vê a eleição majoritária, que são os cargos de presidente, governador, prefeito, etc., que você tem ali um horizonte, às vezes, de 10 candidatos no máximo, e você tem que escolher ali entre eles. Quando é a eleição para o legislativo, são centenas de candidatos, o eleitor, às vezes, não sabe nem como que ele descobre quem são os candidatos. Mas é esse sistema político que você está falando. Então, eu estou falando do sistema eleitoral, de que talvez, enfim, existem outros sistemas, um distrital misto, onde você tem menos opções, você consegue, como tem menos opções para cada eleitor, por áreas, né? Por áreas e tal, você consegue avaliar melhor as opções disponíveis. Você pediu, Antônia? Pedi. A gente tem que, eu acho que isso iria ajudar principalmente o eleitor, porque a gente escuta muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem, no quesito governador, prefeito, a gente tem votado no menos pior. O que na nossa concepção é o menos pior, e isso tem que acabar, gente. A gente está, tipo, vamos tirar esse e deixar esse, porque esse aqui é menos pior que esse. A gente não merece isso, sabe? E eu acho que é uma forma da gente ficar mais assim, esse aqui está mais qualificado do que esse. Não, esse aqui rouba menos. Não, esse aqui fez um negócio que é um pouquinho melhor que esse. E a gente está votando no menos pior há anos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, sabe? Que isso? Tem uma iniciativa muito boa, também vocês falaram do Renova, tem uma outra iniciativa legal que é o ranking dos políticos, para avaliar o trabalho dos parlamentares lá em Brasília, né? E aí eles têm vários critérios, é bem legal do pessoal. É um recorte, né? Dá uma olhadinha quais são os critérios, tem uma pontuação ali, quantas vezes o cara faltou, não faltou, é bem legal, depois dá uma